friends! Aqui é a Erika Morgana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra falar do filme Avatar, O Caminho da Água. Então, bora lá! Olha só, se não é mais um filme blockbuster no ano de 2022, Avatar, O Caminho da Água, a continuação da maior bilheteria de todos os tempos, está finalmente entre nós. E nesse vídeo aqui, eu venho aqui trazer as minhas impressões sobre esse filme, pontos que eu gostei, pontos que eu não gostei, pra gente entrar numa conversa aqui. Vocês podem dar a opinião de vocês nos comentários, aqui o espaço é livre, vivemos uma democracia. Então vamos lá. Pois é, né? Acho que Avatar é um filme que ele é revolucionário, é uma franquia revolucionária pro cinema. Acho que muitas características ali foram coisas que basicamente o cinema antes e depois de Avatar, principalmente no conceito do 3D propriamente dito, né? Pelo menos nas minhas lembranças, né, quando eu tinha por volta ali de 8 ou 9 anos de idade, tava naquele hype do cinema 3D no Brasil, sabe? Eu era muito nova ainda, eu era criança, então era uma época também que eu não tinha muitas condições de frequentar o cinema. Era mais ou menos essa relação distante que eu tinha, então eu sempre esperava os filmes saírem pra DVD, pra eu poder assistir em casa, e com o Avatar foi assim. Então eu não tenho essa perspectiva do Avatar no cinema lá na época que ele foi lançado no primeiro filme. Mas como Deus é maravilhoso, como o mundo conspira ao meu favor às vezes, felizmente o cinema reexibiu o primeiro filme na sua versão renderizada no ano de 2022, uns meses antes de lançar o segundo filme, e eu achei uma oportunidade incrível pra eu ir conferir, porque até então eu não tinha tido essa experiência do Avatar no cinema, né? E outra coisa também que conta muito pra mim é que quando eu assisti o filme, bem anos atrás lá, eu era muito nova, eu não tinha esse senso crítico do cinema, essa percepção, assim, de trama, de roteiro. Era mais, assim, pra mim, acho que muito mais um espetáculo visual e das criaturas, né? Tanto que, assim, se perguntassem pra mim antes de assistir o que era Avatar, eu ia falar que era o filme das criaturas azuis lá num outro planeta, e é isso aí, entendeu? Eu acho que eu consumia realmente o filme como uma criança, então não é a mesma noção que eu tenho hoje. Mas, hoje em dia, foi completamente diferente, e eu garanto a vocês que foi a melhor decisão que eu tive de reassistir essa obra-prima no cinema, porque me fez entender o porquê esse filme ele é tão grandioso quanto dizem, né? É incrível que foi um filme que, ao passar de praticamente uma década, ele envelheceu muito bem no aspecto visual, mas também no aspecto da trama, né? Tipo, ainda assim continua sendo um debate muito atual. É uma coisa que, assim, deu pra compreender o porquê é esse fenômeno que é. Acho que o James Cameron é um gênio, não tem como contestar. Mas enfim, a continuação está agora entre nós, e eu tive a oportunidade de assistir esse filme no cinema, e eu tenho umas análises, assim, sobre como esse filme caminhou, né? Quando ele foi sendo anunciado, um ponto que eu vi muitas pessoas comentando, principalmente ali quando teve as primeiras cabines de imprensa, é que muita gente apontou essa questão do tempo de duração do filme, né? Todo mundo, é um filme de 3 horas, é um filme longo, é um filme extenso, e eu meio que parei por ali. Eu evitei continuar lendo opiniões e críticas sobre, porque eu sabia que isso poderia me afetar de alguma forma, mas uma coisa que eu acabei vendo muito era essa questão do tempo, né? Eu acho que também é uma coisa muito individual. Acredito que é de pessoa pra pessoa mesmo essa questão de o que é um filme longo, o que não é. Porque, por exemplo, eu consegui assistir Vingadores Ultimato completo sem cansar, mas, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar a saga do Senhor dos Anéis, embora seja algo que ainda queira muito fazer no futuro, pra trazer aqui pro canal, mas o filme do Senhor dos Anéis é uma coisa que eu sempre tive uma trava, entende? Tudo bem que eram filmes que também eram da minha infância, então eu não tinha a cabeça pra entender sobre a proposta daquilo. A questão realmente do tempo é uma coisa muito particular. Mas é claro que ela pode ser benéfica ou maléfica a depender do filme. Eu acho que no caso de Avatar, O Caminho da Água, depende muito. Eu acredito que principalmente ali no começo, é um filme que ele não tem pressa de apresentar a história, apresentar, acho que muito legal essa coisa de o que foi desses personagens, né? O que foi do Jake Sully nesses últimos anos, o que ele se tornou, agora que ele é um líder Na'vi, e agora ele tá com os filhos, e uma coisa super de família, né? Então é uma coisa que a gente percebe que ele pegou muito. Muito interessante que eles pegaram esse aspecto do Jake Sully ser um cara de um meio militar, e acabar jogando isso pros filhos também, sabe? Ele tem esse comportamento mais linha dura, né? Essa coisa de tratar os filhos como um pelotão. Então, você vê esse mix, né? Tipo, porque o Jake Sully, apesar dele ser um cara que
já tá mais cultuado, é um navio, assim, vive aquilo, aquela cultura, aquele povo, mas ele nasceu como um ser humano da Terra, com os costumes dele de humano, de militar, e isso ainda vive nele e é aplicado principalmente quando tem cenas de combate, que é muito legal que eles falaram, olha, o Jake Sully, ele veio disso, então a gente continua utilizando dessa forma pra mostrar como o personagem se comporta, de certa forma. A questão da Neytiri também, né, que além dela continuar sendo essa pessoa super tradicional, super vivendo dentro da cultura, ela agora é uma mãe, então tem muito aquele comportamento e instinto materno dela com os filhos, e assim, é muito bonito, sabe, porque eu acho que é uma representação até muito real, seria uma família, assim, tá ali em conjunto, que vive numa comunidade, que lutam entre eles ali, por eles mesmos. É legal, é uma dinâmica interessante que funciona muito bem no filme. Eu acho que se estendeu muito nessa coisa da explicação. Eu entendo que eles precisaram trazer o Coronel Miles de novo pra ser o grande vilão da história, né? Ele foi o grande vilão do primeiro filme, e agora ele retorna. Ah, como se ele morreu no primeiro filme? Meio que usam a questão do Avatar propriamente dito, né? O corpo humano do Coronel Miles morreu, mas transferiram a consciência dele pra um corpo de Avatar, então agora ele volta com esse espírito principalmente de vingança contra o Jake Sully, que foi o cara que causou os problemas com ele ali. Então, você vê essa relação meio que de uma pessoa que foi derrotada e meio que quer honrar aquilo que representou, digamos assim. Também temos os novos personagens, né, os filhos do Jake Sully. Aquela clássica narrativa dos gêmeos, né, do um que é o exemplo, que os pais sempre elogiam, esse aqui é o exemplo, seja como esse, e tem o outro que só faz bosta, que causa problema, e é óbvio que esse é o que vai ter destaque, é óbvio que esse vai querer trazer algo interessante. Acho que essa questão de ser um filme previsível também não é uma preocupação muito grande do James Cameron. Tipo, ele entende que não precisa ser algo surpreendente. O filme, ele quer chamar atenção por outros motivos. Também tem a menina lá, que ela é filha da doutora e tem um pai misterioso. E é legal porque acho que ela é a que mais tá fora daquele âmbito, daquela comunidade, né? Ela tem muito mais uma postura de uma pessoa humana, uma pessoa da ciência, do que algo mais cultural dos navios, né? E existe todo esse mistério em torno de quem seja o pai dela, o que eu preciso falar pra vocês que foi algo que me incomodava às vezes, porque eu entendo que eles quiseram trazer essa narrativa, né, até pra mostrar essa ligação muito forte que ela tem com a mãe dela, né, porém, sabe uma coisa que eu fiquei, tipo, jogaram aqui, eu entendi que eles nem quiseram revelar de fato quem era o pai dela pra deixar pra um futuro filme, mas, sei lá, não foi uma personagem que me cativou tanto em alguns momentos ali. Algumas coisas me incomodavam por conta dessa distância, de eu ainda não sei o que ela quer dizer, sabe, ela tem essa conexão forte com a água, mas eu acho que precisa de mais informações, tá meio jogado ainda, né? A mais fofa, que é a caçula, né, que é a bonitinha, acho que é a cota, muitos filmes de família tem essa cota criança fofa, procura aí a rodo o que vocês acham, é uma característica forte de Hollywood, a gente já tá acostumado. Interessante que tem essa ideia, né, dos Sullys, eles estarem sempre juntos, né, deles lutarem as batalhas juntos. Mas assim, eu preciso falar pra vocês que eu fiquei ansiosa com a parte da água, porque é o nome do filme, logo a mais a gente entende o porquê o filme se chama assim, né, só que ficou muito tempo ali no âmbito da floresta, e assim, apesar do Jake Sully, ele realmente ter precisado fugir pra, de fato, ser o filme sobre água, e pra ele ter essa jornada do herói, do cara que aprende a não fugir e lidar com os próprios problemas, uma coisa que me incomoda um pouco é que quando o pessoal da Terra, né, o povo do céu, voltou pra confrontar os navios e continuar explorando ali o planeta de Pandora e todo o rolê, o que eu imaginei é que pelo menos o Jake Sully, ele ia lutar com ele de novo, mas ele meio que fugiu porque ele entendeu que ele era o alvo principal. De fato, ele era o alvo principal. Só que, antes do Jake Sully ser o alvo principal, antes de tudo, ainda assim, o pessoal da Terra, os militares, tinham interesse nos navios, tinham interesse nas árvores, tinham interesse naquela terra, naquele povo, independente de Jake Sully ou não. Ou seja, ele fugiu, mas o que impediu o povo, os militares, de atacar aquele povo também, sabe? O pessoal que ficou na floresta, sabe? Não fez sentido na minha cabeça, porque, ok, ele fugiu, o pessoal lá do Coronel Miles, a equipe dele, tá atrás de fato do Jake Sully, mas eles não são os únicos militares, sabe? Então, pra mim, foi algo muito confuso.
E aí, assim, é óbvio que ia ter um ataque lá com o pessoal da água, né, que eles se encontraram ali. Aliás, é muito legal que a gente sente essa relação, né, uma cultura meio da Polinésia, sentir até uma vibe meio Moana, né, principalmente ali na filha do chefe lá. É muito legal você ver essa diferença. E assim, quando de fato entra nesse povo da água, meu irmão, que filme lindo, que filme belíssimo, que filme maravilhoso. Porque assim, não que antes não tivesse, tá? Tecnicamente falando, ainda assim, a gente já viu uma evolução muito gritante do CGI, do 3D. Aliás, né, acho que a franquia Avatar é a única que sabe utilizar o 3D com responsabilidade. Que assim, você vê e você fica, ok, isso aqui é cinema. E no segundo filme, foi inacreditável de bom. Acho que principalmente nas cenas submersas, que era algo assim que, quando os personagens mergulhavam na água, e era aquela água linda, aquela água cristalina, né, que mostra que é um povo que cuida, um povo que tem uma relação muito bonita com a natureza, você parece que mergulha junto com os personagens, você parece que tá também no fundo do mar, e você tá ali naquele clima de verão, aquele clima de litoral, aquele clima incrível, cara. Eu achei, assim, maravilhoso. James Cameron, ele foi um cara que ele teve um cuidado muito incrível de apresentar aquilo e virar um espetáculo visual. Tipo, eu vi aquilo, eu fiquei incrivelmente apaixonada pela fotografia. Essa coisa da família do Jake Sully querer se adaptar entre eles ali, sabe? Então, eles foram aprendendo as coisas, o que é algo que resgataram também do primeiro filme, porque o Jake Sully, ele foi um cara também que foi se adaptando na cultura dos Na'vi. E agora tá se readaptando novamente, entendeu? Então, é muito legal. E aí a gente tem um pouco mais essa drama dos adolescentes, né? Irmãos que brigam com os outros moleques ali, aí do irmão que meio que tá tendo um flerte com a menina Moana, mas... sabe, eu esperei muito sair um beijo, eu queria, porque pra mim acho que eles foram um casal fofinho, mas eu entendo que o filme tá querendo dar uma enrolada nisso, mas funcionou legal. E a outra menina, a filha da cientista lá, se sentindo um peixe fora d'água ainda, mas aí ela começa a se encontrar mais e ter esse destino. Então, são acontecimentos que eles vão desenvolvendo muito aos poucos. É um filme que ele não tem pressa, é um filme que ele vai apresentando ali, ele tem o tempo dele, e você precisa meio que aproveitar. É como se você realmente estivesse numa excursão e conhecendo o povo, a cultura, os lugares, mas é óbvio que os problemas iriam vir novamente, né? E tem ali os militares indo atrás deles naquele lugar da água. E um ponto até que é interessante, mas aí depende da discussão de vocês, é o personagem Spider, né? Que é o filho do Coronel Myers, e tem essa relação dele saber quem foi o pai dele não ter orgulho do que o pai dele fez, porém ele é um humano, um ser humano, que vive entre os navios, então ele acabou se aculturando, né? Também é um filme que fala muito dessa questão de pessoas que nascem em outros lugares e aí crescem e acabam tendo essa cultura nova implementada, o que é interessante, mas aí me incomoda, porque assim, no final do filme, né, quando deu toda a treta, já falo um pouco mais desse ato final já, mas basicamente deu a treta lá, todo mundo brigou, teve gente que morreu e o caralho 4, e aí assim, o Coronel Myers, ele é um cuzão, ele é um filho da puta, mas o filme tenta meio que desenvolver esse negócio, essa relação meio pai e filho do Coronel Myers com o Spider. Mas, bicho, é um negócio que me incomoda tanto, porque, assim, o Coronel sabia que ele era pai do garoto, mas pensou que o garoto tinha voltado pra Terra. Ou seja, ele não tinha uma ligação muito forte, muito paterna com o Spider. Não ao ponto dele se importar, entende? Ele tinha ele tinha prioridades maiores pra ele. Mas aí o filme acaba forçando essa relação, porque o Spider é sequestrado pelos militares, e aí tem essa coisa dele ser um cara meio marrento, mas ele, meu garoto, eu entendo como você é difícil. Mas aí o moleque é muito mais um prisioneiro, uma chave pra encontrar o Jake Sully do que um filho propriamente dito, sabe? Não mostra os dois tendo uma relação mais afetuosa do que isso, entende? Naquele embate, né, de família, né, meu filho pelo seu, o Coronel Myers tá com uma das filhas do Jake Sully da Neytiri ali, e aí a Neytiri, no maior instinto materno, vai lá e pega o Spider também e fala, se matar ela, eu mato o seu, é um filho por um filho. E aí ele meio que, não me importo com esse moleque, o que pra mim até então era verídico, mas aí ela ameaça matar, e ele, não mate meu filho. E aí não mata, e aí bem no final, pra colocar a cereja no bolo, Coronel Myers fez a merda toda lá, ia morrer no fundo do mar, mas o Spider vai e salva ele.
Bicho. Cara, é um negócio que, assim, eu não consegui engolir. Eu não consegui engolir. Essa forçação de paternidade num personagem que não demonstra muito amor, afeto, carinho, não é algo que me convence. Tudo bem, não tô falando que um vilão precisa ser 100% mal. Eu entendo que personagens têm camadas, e o Coronel Myers com certeza é um personagem que ele tem camadas. Só que implantar esse tipo de compaixão nele, em toda uma trajetória que ele não demonstrou ser um homem paterno, afetuoso, de família, não é algo que me convenceria. Me desculpa, não sei se convence vocês que assistiram aí, o que vocês acham, mas pra mim foi uma forçação que, cara, ficou meio intragável, mas ok. Mas então, voltando ali, né? Eu gostei muito da relação lá de um dos filhos dele com a baleia, que eu acho que, assim, foi lindíssimo ali. Com certeza me lembrou uma vibe meio Free Willy, né? Aquela coisa do garoto que é meio rejeitado, mas ele tem um contato com a natureza e os dois ali melhores amigos, né? Porque a baleia também é uma excluída e ele se sentiu excluído. E era bonito, era fofo ver ele sendo acolhido ali, sabe? Essa coisa dele ter alguém que entende o que ele é, né? Dele ser esse garoto problema. E assim, também tava muito óbvio que o garoto querido dos pais, não sei o que, iria de base, não foi diferente. Sim, ele morreu. E aí foi uma cena muito triste, cara. A Zoe Saldanha é uma atriz foda. Tipo, aquele negócio da mãe ter perdido o filho foi algo que eu chorei junto praticamente, porque Forte era algo assim pesado, era algo que você sentia que ali não era pra ele ter morrido, mas eles perderam um filho, porque o Jackson ali principalmente, ele foi um personagem que ele fez de tudo pra não perder os filhos e acabou perdendo mesmo assim e, foi muito tenso, né? Aliás, né, pra não falar, a outra cena também que me fez chorar muito foi a cena da outra baleia lá, quando eles caçaram. Acho que eu fiquei com ódio de gente que caça baleia. Tipo assim, não que eu já não odiasse antes, eu já achava tenebroso, mas eu nunca pesquisei muito a fundo. Mas eu vi naquele filme e eu me senti péssima vendo a baleia e o filhote dela morrendo. E aí tinha aquela ligação também daquela outra moça que tava grávida. E aí ela falou que o sonho da outra baleia era procriar. E eu fiquei triste, não, cara, meu Deus, tá tudo errado isso aqui. Meu Deus, esse filme tá sendo só depressão, cara. Meu Deus, que pesado. Mas dá pra ver que é um filme muito longo, é um filme que ele apresenta muitos elementos novos, e o James Cameron, ele quis apresentar mesmo de uma forma lenta pra construir e ampliar muito mais esse universo de Pandora. No geral, é um filme que ele é muito bom, é ótimo, na verdade, acho que vale muito a pena conferir no cinema, tá? Não que em casa também não seja bom, no streaming, mas, gente, vocês estarem ali e consumir o filme, principalmente no 3D, pra estar junto naquele universo, é uma experiência, assim, que vale cada centavo. Realmente, assim, é um filme que ele merece o sucesso que ele ganhou. É um filme que ele mostra que, ainda assim, vale a pena ir ao cinema pra coisas além de filmes de super-heróis. E eu acho que, assim, é uma experiência que, só estando lá pra vocês entenderem a energia, o como você fica submerso, vale muito a pena. Mas é isso, o que você achou? Deixa aqui nos comentários as suas opiniões sobre o que você achou do filme, qual foi seu personagem preferido, o que você gostou, o que você não gostou. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe meus vídeos nas redes sociais, gente. É muito importante pro meu canal ir cada vez mais longe. Queria agradecer também aos 200 inscritos no canal, vocês são maravilhosos. E é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê na próxima. Falou!